Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Nós estamos meditando aqui na igreja sobre o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 3. Vamos lê-lo na íntegra, falando, orando, como Samuel fazia. Fala, Senhor, o teu servo ouve. E a Escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Deixe a leitura, meu irmão, minha irmã, peça a Deus, para que Deus fale ao seu coração. Mateus 3 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Da árvore, pois, que não produz bom fruto, cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Vamos à história a respeito desse personagem, João Batista. Está registrado nos 4 evangelhos. Não sei se
sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também o Evangelho de João. Não obstante termos lido aqui o Evangelho de Mateus, durante a nossa reflexão nós vamos usar partes, trechos de todos os outros 3 evangelhos, de maneira a construirmos um pouco da história de quem era este homem, e da mensagem que pregou, a extensão que a mensagem tinha e o resultado que ela atingiu. João Batista. Vamos lembrarmos logo de início que nos últimos versículos, o penúltimo versículo do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 6, versículo 4 e 5, vai dizer: eis que enviarei o profeta Elias antes daquele terrível dia, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Havia essa promessa, havia essa profecia em Malaquias. E aí, a gente lembra que de Malaquias, o último profeta ali, que nós temos registrado na Bíblia, até o Novo Testamento, se passaram, havia 400 anos, que ele chama de 400 anos de silêncio, período intertestamentário, período epípico, onde não houve voz profética. Tinha templo, tinha culto, tinha sacerdote, tinha vida religiosa, mas não tinha voz de Deus durante 400 anos. E aí o Novo Testamento inicia, e nós já vimos aqui a genealogia de Jesus. Nós vimos aqui o nascimento de Jesus. E agora nós vemos esse personagem, João Batista, que aparece com uma voz profética. Depois de 400 anos de silêncio, 400 anos sem ouvir-se a voz de Deus, mas o povo sedento reconhece em João Batista um profeta que vem até ele de todas as circunvizinhanças do Jordão, de toda a Judéia. A palavra não veio a um rei, a palavra não veio a um sumo sacerdote, a palavra não veio a um doutor, a um escriba, a um rabino, mas a palavra veio a João. Veio a um palácio, ou uma sinagoga, ou um templo, mas veio do deserto. Porque no Antigo Testamento nós vimos que o deserto era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo, onde Deus preparava o seu povo, onde Deus conduzia o seu povo. No deserto, Deus fala com João, Deus fala com o povo através de João Batista. Outra informação interessante é que a gente lê ali no período do Evangelho de Lucas, quando Maria está grávida e ela vai recebe a visão do anjo, e o anjo diz: olha, só parenta, Isabel, velha, estéril, está grávida já de 6 meses, ela vai até onde está Isabel, a cidade vizinha, e Isabel era esposa de Zacarias, casal idoso. Zacarias era sacerdote, e quando ele estava oficiando perante o Senhor, ele tem a revelação do nascimento do menino, ele não acredita e fica mudo. Eu estou dizendo isso para mostrar, para dizer que Deus opera no improvável, naquilo que é impossível. Aquela mulher que era estéril, idosa, aquele casal que não tinha filhos, agora vem dele aquele que seria o precursor do Messias. Uma outra informação importante: se o pai era sacerdote, linhagem de Davi, de Levi, então, João Batista era para ser o que também? Sacerdote. Se ele não é sacerdote, ele não está no templo, ele não está
está no templo, ele está no deserto. Ele não é sacerdote, ele é profeta. E o texto diz que ele se vestia com pelos de camelo e a sua alimentação era mel silvestre. E aí o povo pode se mas parece que eu já vi isso. E se a gente for lá para o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6, a gente vai ver que Elias também se vestia de pele de camelo. E Elias era o profeta que chamava o povo ao arrependimento, que acusava os erros da nação. Era o profeta que confrontava a nação. E o povo podia ver, nós já vimos isso. E lembrar, Deus está falando de novo. Nessa visita que Maria fez a Isabel, o evangelista Lucas nos dá conta de que quando Maria saúda Isabel, a criança se estremece no seu ventre. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Diz, olha, penso que fiz eu para receber a visita da mãe do meu Senhor. Vai dizer, olha, o menino teve ventre, cheio do Espírito Santo, que conhecia Jesus, se estremeceu, e a sua mãe pôde reconhecer que Maria levava o seu ventre também, o Salvador. De Jesus é um testemunho sobre João Batista. Porque eu vos afirmo, disse Jesus, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Nascido de mulher, ninguém é maior do que João. E aí, irmãos, a gente começa a pensar, a nossa mente divaga e diz assim, olha, mas João fez algum milagre? A Bíblia pelo menos não existe. João fez nenhum milagre. João fez alguma construção? Não, João não construiu nem um templo, nem um palácio. João ressuscitou algum morto? Não. João escreveu algum livro? Não. Mas ainda assim, Jesus diz que ele é o maior, que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Sabe por quê? Porque nele se consumava, se cumpria a palavra profética do precursor, daquele que prepararia o caminho para Jesus, o caminho para o Senhor. E nós somos grandes, irmãos, nós somos fortes, nós somos úteis, nós somos instrumentos de Deus, quando nós apontamos o caminho para Jesus, quando nós preparamos o caminho para Jesus, quando nós apontamos para Jesus. E tão grande era João, que o povo chegou a questionar, será ele o Cristo? E a Bíblia diz que João confessou e não negou, eu não sou o Cristo. Ele disse, olha, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha, o reconhecimento da grandeza de João, sua humildade. A Bíblia diz que os soberbos, Deus vai abater os soberbos, e soberbo não entra no reino dos céus, que a soberba precede a ruína, mas a humildade, a honra. Esse homem tinha, digamos, todo aplauso, todo o reconhecimento do povo. Ele podia se inflar no seu ego, mas ele diz, eu não sou Cristo. Depois de mim vem o maior. E olha a postura dele, do qual não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Essa função de desatar as sandálias, de tirar as sandálias dos pés, era a função cumprida pelos escravos. Quando um visitante ilustre chegava na casa de um homem e ele tinha o seu escravo, o escravo ia até o visitante, tirava as suas sandálias e lavava as suas sandálias, lavava também os pés, preparava a sandália para quando o homem for embora receber a sua sandália limpa. Cada
Jerusalém. E João falou assim: olha, eu não sou digno diante dele nem de fazer esse trabalho de escravo. Isso era tão sério, irmãos, era um rebaixar-se tão grande, que posteriormente a gente vai ver uma outra cena de Jesus com os seus discípulos, e um olhando para o outro, talvez perguntando assim: quem vai, a preparação da Páscoa, quem vai lavar os pés? Quem lava o pé, os pés? É o menor, é o mais humilde, é o escravo, é o servo de todos. E ninguém queria fazer. E Jesus fez. Por quê? Porque era a função do servo, ele veio para servir. E João está reconhecendo isso, que ele não é digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aqui, irmãos, fica uma mensagem para cada um de nós. Nós somos grandes quando apontamos para Jesus. Nós somos grandes como refletimos Jesus. Nós somos luz. A luz ela não é para iluminar a si mesma, mas para apontar como refletor para algo. Nós precisamos ser assim. E precisamos de humildade. Uma época, uma geração de tanta soberba, de tanta vaidade, de tanta gente que se acha grande, de tanta gente que se acha importante, e apontarmos para o céu e dizermos: dele é a glória, ou como diz ali nos solas da Reforma Protestante: sole Deus, glória, glória só a Deus. Não é a mim, mas a glória é o nome do Senhor, não a nós, não a nós, diz o Senhor, mas ao teu nome da glória. O pregador de verdade é aquele que é obliterado, é aquele que é escondido, ocultado pela palavra. Eu lembrei aqui de algumas expressões que a gente ouve, e algumas frases, algumas afirmações. Talvez você já tenha ouvido também. Também diz assim: você está falando na igreja, meu irmão? Você estava lá, viu a mensagem do pregador fulano de tal, pregou unção, com autoridade do Espírito, e a mensagem foi muito boa. Aí você pergunta assim: mas qual foi o texto que ele pregou? Qual foi o assunto? Não sei, mas foi muito boa a mensagem do pastor fulano de tal. Lembra do pastor? Lembra de quem pregou? Mas não lembra o texto todo. Não lembra a mensagem. A mensagem é mais importante do que o pregador. A palavra de Deus é que tem que ser pregada, é que tem que ser anunciada. Qual era a missão de João? Ele era um precursor. Ele ia preparar o caminho para o Salvador, para Jesus. E é bom a gente fazer uma viagem no tempo, porque senão esse anacronismo, essa distância que a gente tem, pode nos fazer perder algumas coisas quando a gente vai preparar o caminho, vai preparar o caminho. No Evangelho a gente vai despastar todo o monte, nivelar todo o vale, vai preparar o caminho do Senhor. Bem, na antiguidade, havia um provérbio hebreu que diz assim: há 3 estados lamentáveis para o ser humano: estar doente, passar fome e viajar. Aí você diz: pastor, eu concordo, o estar doente é lastimável. Eu posso concordar que passar fome é lastimável. Quem não passa? Mas viajar, pastor? Viajar é muito bom. Acho que os judeus aí não estavam sabendo muito bem o que estavam falando, não. E aí eu vou te contar outra história a respeito de uma outra frase dos rabinos daquele tempo. Olha, quando você vai empreender uma viagem, você vai fazer algumas coisas. Primeiro, pagar quem você deve, devolver o que você pegou emprestado, se fosse custódio. Hoje, quando a gente recebe nossa
esse presente do Dia dos Pais, de ferramentas. Mas olha só, ferramenta não se presta, o pessoal não devolve. Não devolveu o que você pegou emprestado, fazer provisões para a família, para aquelas pessoas que dependem de você. Você deve se despedir dos amigos antes de viajar. Por quê? Porque viajar naquele tempo era uma coisa difícil. Pelos perigos da estrada, pelos ladrões da estrada e pela própria estrada. A maioria dos caminhos das estradas eram simples rastros, nem trilhas, eram simples rastros. As estradas melhores eram aquelas construídas pelos reis. E quando o rei construiu um caminho, quando ele ia passar por ele. E quando reformava esse caminho? Quando ia passar novamente. Esses caminhos estavam sendo conhecidos como caminhos reais. Quando o rei ia voltar a uma cidade, avisava a cidade, o pessoal preparava o caminho. Quem ia adiante do rei ia nivelando os montes, ia apanhando o lugar, tampando os vales, para preparar o caminho do rei. E aí nós vamos estar entendendo que João recebeu essa incumbência de preparar o caminho para Jesus. Nós também precisamos cumprir essa palavra, sermos também aqueles que anunciam Jesus. E é um simbolismo. A gente às vezes evita pensar no simbolismo, nas alegorias, mas há uma alegoria muito forte aqui nessa nossa passagem, nessa inscrição, quando a gente vai para Novos Montes, pode dizer com uma certa certeza, especialmente com a aplicação que vai se dizer, porque o monte aqui pode muito bem simbolizar a soberba humana, a vaidade humana. Ninguém chega até Jesus com grandeza, se achando maior, achando que não precisa de nada, autossuficiência. Também tampar os buracos, os vales de uma depressão, de uma angústia existencial. É necessário nivelar tudo isso para que possamos chegarmos a Jesus. Ele confessou Jesus, ele preparou o caminho de Jesus, e ele usa aqui mais só de metáforas. A primeira delas é a respeito de uma ceifa. O Senhor já tem um machado, esse machado está à raiz das árvores, a árvore que não produziu fruto, ele corta e lança ao fogo. É o versículo 10. Ele estava falando da iminência do juízo. O juízo está próximo. E era comum, depois da ceifa, o agricultor passar e olhar aquelas plantas, aquelas que não haviam dado fruto, que não havia produzido. E aquele que não produziu, aquela que não produziu, estava apenas ocupando o lugar. E ele vinha e arrancava aquela planta, aquela árvore, para colocar uma nova, de sorte que pudesse produzir frutos. E aí nós somos chamados a produzir frutos de arrependimento, a sermos úteis. Na verdade, ser inútil, não ter serventia, é uma coisa muito ruim. Essas metáforas vão ser usadas depois do próprio Jesus. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. A parábola dos talentos, aquele que esconde, ele diz: servo mau, servo mau, podia ter colocado no banco, tinha que ter produzido. Nós somos chamados a produzirmos. João, no capítulo 15, vai falar sobre isso, de darmos frutos, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão dar muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nós somos chamados a nos frutificarmos. Entre os judeus, eles tinham uma questão em relação à
da fé que eles se gloriavam de ser filhos de Abraão, escolhidos por Abraão. Quando, no outro evangelho, João me chama o povo ao arrependimento, o povo pergunta o que eles vão fazer, há uma resposta. Antes do apelo deles, o povo responde. Isso acontece quando Deus fala, quando Deus age, e eles o que vão fazer. E aí, João Batista fala assim: produzir frutos dignos de arrependimento. E aí os publicanos perguntam: mas a gente não come parte que é devido. E a gente aprende, inclusive, com uma história do próprio Mateus, que é publicano, Zaqueu, publicano, entre outros. Os publicanos eram detestáveis, porque estavam a serviço dos romanos. Que os publicanos, além de cobrar os impostos, eles cobravam mais do que o devido para se enriquecer. E a gente está falando: você se converteu? João está falando: você se converteu? Não come mais do que o devido. Aí os soldados e nós. Não cometa injustiça, não levante a acusação falsa, não maltrate ninguém e contentai-vos com o seu soldo, ou seja, vive uma vida digna. E ele diz: e não continueis a dizer, temos por pai Abraão, porque destas pedras Deus pode levantar uma descendência, levantar filhos a Abraão. Eles se vangloriavam não nos frutos de arrependimento, mas de ser descendência de Abraão. E João está falando assim: olha, as pedras de Deus pode levantar filhos a Abraão. Havia uma tradição rabínica, está na Bíblia, não é verdade, que Abraão estava lá na porta do inferno, no Geena, para evitar que qualquer judeu entrasse no mundo dele. Era essa a forma que eles queriam, que eles estavam tudo bem com eles, porque eles eram descendência de Abraão. João veio e eles não assim. Qual é a mensagem que ele prega? A mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo do Deus. E aí você quer uma outra revelação? Jesus, quando começa a pregar, ele prega a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo do Deus. Os apóstolos, depois do Pentecostes, quando perguntam a eles o que eles deviam ser feitos, arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, sereis batizados para a remissão dos vossos pecados. Olha, arrependei-vos. Arrependimento é mudar de direção, arrependimento é mudar de vida, arrependimento é mudar de mente, de pensamento, arrependimento é mudar de caminho, é mudar a história, é deixar de gostar, é ter um nojo, uma ojeriza pelo pecado, pelo erro, pelas coisas que agradam a Deus, e agora querer fazer e desejar as coisas boas, as coisas que são de acordo com a lei, com a vontade de Deus. Arrependei-vos. A mensagem de João Batista: arrependei-vos, era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos era a mensagem dos apóstolos após o Pentecostes. Arrependei-vos continua sendo a mensagem da igreja hoje e deve continuar sendo até Jesus voltar, porque está próximo o reino de Deus. Como isso estoura com os pensamentos? Hoje a gente tem mais adesão na igreja do que conversão. A gente tem muito milímetro. A gente não pode acusar o pecado. A gente não pode dizer o que está certo, o que está errado. Tem que ficar medindo palavras. João Batista teve coragem. E quando Herodes, Antipas, poderoso, estava possuindo a mulher do seu irmão, João o condenou. João disse: não é lícito.
deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Julgai se isso, não são em atos, se é lícito obedecer a voz ou a Deus. A pergunta da retórica, o lícito é obedecer a Deus. Dizer a verdade. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina a dizer sim. Não. O errado é errado, o certo é certo. E nós pregamos que há um só caminho, o único caminho que leva a Deus, que leva à salvação, que é Jesus Cristo, e não há outro. O mundo pode mudar, a sociedade pode mudar, mas a mensagem da igreja vai continuar sendo a de Deus. Porque Deus acolhe, Deus recebe a oração de Deus. Deus recebe aquele que se arrepende. Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Por isso serás sido por justo no seu lugar e reto no seu falar. O pecado me concedeu a minha mãe, dizia. Ele clama a Deus: torna a dar a alegria da tua salvação. Salve, Senhor. O amigo, a gente diz isso. O amigo não é aquele que diz só aquilo que eu quero ouvir. O amigo é aquele que diz a verdade. Aproveitando o ensejo do Dia dos Pais, que comemoramos hoje, o pai não é aquele que diz sempre que o filho está certo. O pai é aquele que aponta o caminho certo, mesmo que o filho, a princípio, não entenda, não goste, chore, faça birra. Ele ensina o caminho correto. Ele não fala para agradar. Há uma frase, não lembro agora o nome do autor, mas diz assim: quem nunca magoou alguém também nunca fez bem a alguém. Magoar, no sentido, ele está falando que nós estamos anunciando aqui. Quem nunca falou a verdade, quem nunca apontou erro, quem nunca discordou, não tinha que discordar, também nunca fez bem. É necessário que eu te diga a Deus. E o que ele fala de Jesus? Depois de mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, ele é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo fogo. Esse Espírito Santo aqui, batizar com o Espírito Santo, é símbolo da regeneração, ser uma nova criatura. A gente pode lembrar de Ezequiel, o profeta, quando diz lá, no capítulo 36, dar-vos-ei coração novo, porei entre vós o meu espírito, e viverei, tirarei dentre vós um coração de pedra, e colocarei um coração de carne, dar-vos-ei o meu espírito, e vivereis um novo coração. É uma nova vida, é estar em Cristo, como diz Paulo, é ser nova criatura. Ele fala com fogo. Fogo, irmãos, tem alguns significados na Bíblia. Significa iluminar. Lembra lá da coluna de fogo que guiava o povo no deserto? Tem aquecer e tem também purificar. E purificar aqui é juízo. Nessa passagem, batizar com o Espírito Santo é a regeneração. Com fogo, juízo, é condenação. Sabe por quê? Logo no versículo seguinte, a gente vê essa declaração, a explicação. O texto é auto-explicativo. Olha o versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Aí diz: a pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo do celeiro, regenerados, salvos, arrependidos, batizados com o Espírito Santo, mas queimará a palha em fogo e
tinha dúvida. Quando outra metáfora aqui, a da ceifa, quando eles, no irado, jogavam o trigo para cima, o vento levava a palha, o trigo caía, o grão caía, e eles, esse grão, a semente era recolhida no celeiro, e a palha era queimada. Agora, nós vamos chegar aqui ao batismo de Jesus, e a gente vai fazer um contraste aqui. O batismo de Jesus e os fariseus, os escribas que vêm aqui para o batismo. Quando os escribas e os fariseus ele vem para o batismo, João ele diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Parece, meus irmãos, que João Batista ele não tinha nenhum compromisso de ser popular, né? Ele não se vestia na moda, pele de camelo, ele não participava dos jantares sociais, era um ermitão, era um homem que vivia afastado nos desertos, com a alimentação na gafanhoto e mel silvestre. Não dá para fazer um encontro social assim, né? Vamos fazer um papinho comendo um gafanhoto aqui, um pouquinho de mel. Não tinha assim esse social. E também ele não dizia as palavras. Você vê, 400 anos sem voz profética, 400 anos sem mensagem, digamos assim. E aí, quando ele prega, quando ele vai anunciar a mensagem de arrependimento, quando alguns vêm ao arrependimento, alguns chegam até ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele diz: inclusive, fugir da ira vindoura. E fala isso. Mais uma vez, a metáfora aqui das plantações no deserto, elas caem bem. No deserto, tem algumas vegetações secas, e quando aquilo que pegava fogo, aí você imagina o que acontecia com os animais, os bichinhos, as animais que viviam ali. Era cobra, escorpião, fugindo do fogo. Fugindo do fogo. E por isso que ele fala dos escribas e fariseus, raças de víboras. Nas plantações também. Quando o ceifeiro vinha devastando, colhendo, aqueles animais, que são as serpentes, tinham o seu covil, né, o seu ninho, descoberto também, fugiam. O fogo, o juízo, a ceifa, produz isso. E quando ele fala raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, é porque os saduceus e os escribas não viam com humildade de coração, não viam com sinceridade. Eles eram representantes, como Jesus vai falar, o fariseu pregava uma coisa boa. Eles eram representantes da lei, eles anunciavam a lei. Muita gente falou que a gente deveria imitá-los em tudo, né? Fazendo tudo, obedecendo em tudo, menos nas suas práticas, porque eles falam e não fazem. Eles colocam fardos pesados sobre os homens e nem com o dedo os movem. Não havia sinceridade. Então, representante de uma religião falsa. Aí vem Jesus se batizar. E o que ele diz? Não. Eu é que preciso se batizar hoje. Olha o contraste, né? Da falsidade, do vazio, da hipocrisia. O Senhor Jesus que vem, e João reconhece. João já havia reconhecido como esse o reino de Deus, que tira o pecado do mundo, mas o sinal seria dado aqui no batismo, sobre aquele que vive os céus abertos e descer o Espírito Santo. Este é o Messias, este é o reino. E Jesus se batiza, deixa-se batizar. João consente, depois que Jesus fala assim: permite-me quando para se cumprir toda a lei. João estava certo. Jesus não precisa se batizar. Por que ele não precisa se batizar?
Porque o batismo era para arrependimento. E você se arrepende quando tem pecado. Jesus não tinha pecado. Os fariseus talvez pensassem que não tinha. O fariseu é aquele que ora de si para si no templo, dizendo: eu jejuo tantas vezes por dia, eu dou esmola, eu dou meu dízimo. Jesus, ele era cheio de pecado. Jesus não tem pecado, mas ele se iguala a nós. Paulo dos Filipenses, que ele se vazou assim mesmo. Ele veio ser semelhante a mim e a você. Por isso João consente. E aí o céu se abre. Houve uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito desce sobre mim. A mensagem precisa apontar, precisa pregar o arrependimento, precisa apontar para Jesus como o Salvador. Sigamos, irmãos, por exemplo desse que foi chamado o maior homem dos nascidos de mulher, como Jesus, João Batista. Preguemos arrependimento. Falemos, reconhecemos em Jesus. Ele é o centro da nossa mensagem. Apontemos para o Senhor Jesus na nossa sociedade. A Nova Aurora precisa disso, é o Formoso precisa. Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo precisa disso. Gente que nessa geração aponte para Jesus. E aí eu vou concluir com o primeiro versículo. Vou voltar, mas a contramão aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Que aqueles dias seja hoje, que na nossa biografia tem isso. Naqueles dias apareceu o céu, apareceu a Deus, apareceu a Elise, apareceu Margarida, o Jô, todos nós, os salvamos todo mundo, apareceu pregando e anunciando